O falecido embaixador Meira Pena era professor na Universidade de Brasília, e um dia ele perguntou para os seus alunos: a que classe social vocês pertencem? Nenhum sabia. Eram todos filhos da burocracia estatal, todos. Mas eles não sabiam isso. Tinha cara que até achava que era proletário. Não é uma coisa terrível? Eu penso assim, né? Eu lembro que quando eu estava no ginásio, eu tinha 2 amiguinhos judeus. Um judeu era um judeu rico, filho de comunista. O outro era um judeu pobre, filho de alfaiate, conservador, moralista conservador. Era isso, e isso é a realidade. Falei que naquele microcosmo judaico estava a situação inteira do mundo, né? E isso é assim até hoje. Agora, vocês entendem aonde leva esse negócio de você acreditar que a linguagem científica descreve a realidade? Leva a isso. Leva a você pular fora da realidade, assim, por muitos quilômetros. E vamos dizer, a linguagem, a realidade concreta é indizível cientificamente. Só é possível dizê-la na língua geral e com uma imprecisão monstruosa. A imprecisão não tem importância, porque as pessoas saltam por cima da sua imprecisão e entendem o que você está falando. Por quê? Porque a mente delas também é imprecisa. Então você acerta, você afina 2 imprecisões e uma pessoa sabe do que a outra está falando. Este é o milagre da linguagem humana, né? Agora, a linguagem científica, né, e técnica, ela pula fora disso, fazendo o quê? Recortando os objetos de acordo com o quê? Com a estrutura objetiva deles? Não, de acordo com a área de interesses de um grupo profissional e com os métodos disponíveis para esse grupo profissional. Ou seja, realiza-se aí a norma do Kant: o método determina o objeto, não é o objeto que determina o método. Vocês entenderam a gravidade disto? Se você pensar, quase todos os problemas do mundo moderno, vêm daí. Métodos que criam objetos. Você já parou para pensar? Quando você vai fazer um tratamento médico, já parou para pensar o que estão fazendo com você na base do método que cria o objeto? O médico vai examinar você como você é na realidade? Não, ele vai examinar pelo ângulo que o método dele permite, né? E o resto? Aí você vai no outro médico, você vai no outro especialista. Então, vamos dizer, a ideia, vamos dizer, antiga do clínico geral acabou. Ninguém mais é clínico geral. É todo mundo clínico especializado. E não tem como sair disso. Então, quanto mais falha essa linguagem científica, mais pretensiosa a autoridade científica se torna. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha estudado assim, o que é realmente ciência, sabe que a ideia de ciência é incompatível com a ideia da autoridade científica. A ciência é aquilo que nunca tem autoridade, porque ela está permanentemente se corrigindo. Então, nada do que a ciência diga é definitivo, a não ser que seja uma ciência abstrata, totalmente abstrata, como matemática ou lógica. Aí sim, o que você diz pode ser definitivo. Por quê? Porque aquilo não quer dizer nada, você não está se referindo a nenhum objeto do mundo real, mas apenas a relações abstratas. Não é isso? Sei lá, 1 mais 1 igual 2, isso não vai mudar nunca, tá certo? Mas o quê? Se você, por exemplo, você pega uma maçã e diz, uma maçã é igual a outra maçã, ela é igual mesmo? Ela só é igual do ponto de vista aritmético. É igualdade numérica, mas elas são sempre diferentes. Né? Uma formiguinha é diferente da outra formiguinha, né? Mas uma formiguinha mais outra formiguinha dá 2 formiguinhas, e assim por diante. Ou seja, no mundo lógico-matemático, você tem essas verdades eternas. Em parte, existem verdades eternas de ordem metafísica. O que é metafísica? A estrutura total do universo. Com relação à estrutura total, você pode chegar a algumas realidades definitivas. Só que elas dizem respeito a alguma coisa em particular, nada em particular. Portanto, a vida real que você conhece continua tão indefinida quanto antes. Mas hoje em dia as pessoas também não sabem o que é metafísica. Não é isso? Porque eu digo assim, que todas as religiões têm um mesmo núcleo de princípios metafísicos. Igual. Daí aparece essa besta desse seu Zucchi, que é o homem da mão forte, que eu chamo de mão feble, e ele diz que eu estou afirmando que todas as religiões são iguais. Eu estou lidando com o analfabeto, evidentemente. Mas o analfabeto é líder, orientador, né? Você vê, pregação religiosa é um negócio enormemente perigoso. Eu vou dizer por que é perigoso.
Porque o sujeito está falando com uma autoridade que para ele é superior ainda à da ciência. Ele está falando com a autoridade divina. Hein? Você já viu algum pregador ter a precaução que tinha São Paulo apóstolo? Quando fazia a pergunta para ele, ele respondia: o senhor não me disse nada, mas eu acho que... Então ele distinguia muito bem o que foi mensagem de Deus e o que ele está pensando. Eu nunca vi nenhum pastor ou padre fazer isso. Eu não sei qual é a lição divina sobre isso, mas eu acho que, então, a minha opinião vale tanto quanto de qualquer outro. Não é ensino religioso, é apenas a minha opinião. Ninguém faz isso, meu Deus do céu. Você ouve os caras falando, você dá a impressão que todos são papas. Até o pastor protestante é um papa. Tá entendendo? Quer dizer, o que é isto? Isso aí é assim, é a burrice brasileira elevada ao seu grau máximo. O que acontece no Brasil de hoje em matéria de cultura, eu sempre insisto nisso, é uma coisa calamitosa, gente. Eu não estou brincando, porque se você não tem sequer um círculo de intelectuais capaz de discutir as coisas com seriedade, nenhum problema tem solução nunca. Porque tudo o que se faz no mundo, absolutamente tudo, começou em círculos de intelectuais. Os intelectuais começam a discutir uma coisa 100 anos antes dela virar um projeto político, um projeto de lei. 100 anos. Hein? Se você não tem a elaboração puramente teórica, hipotética da coisa, muito menos você vai ter o trato prático da coisa. Não tem, simplesmente não tem. Não é isso? Outro dia mesmo eu mostrei, tem... por exemplo, você pensa bem, hoje existem leis feministas, etc. Quando começa a discussão feminista? Hein? Eu me lembro, por exemplo, do John Stuart Mill discutindo essa coisa no meio do século XIX. Ele não era uma mulher, ele era um homem feminista. E assim por diante. Você acha que o John Stuart Mill teve aquela ideia, no dia seguinte apareceu lei feminista? Claro que não, levou 100 anos para começar a aparecer. E nesse percurso, muito se ganha e muito se perde. Quer dizer, quando as coisas começam a virar projetos práticos, as pessoas já se esqueceram de onde saiu aquilo. Então não são capazes de pegar, quer dizer, quais são as distinções formais, intelectuais que estão na base do negócio. Então realmente não sabem o que estão discutindo, estão pegando meras palavras, né, jogos de palavras e repetindo. E repetindo, às vezes, para quê? Para parecer bonito.